Vamos abrir nossas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. Amém? Vamos falar hoje sobre Jesus, aquele que sacia a nossa sede. Amém? João, capítulo 7, versículo 37. Essa palavra Deus me deu nessa madrugada. Amém? Eu estava conversando com o Senhor. Eram quase 3 da manhã. Trabalhei até 1h30. Daí fui orar pela igreja. Fiz algumas postagens. Comecei a falar com o Senhor. E quando eu falava com Ele, bem quietinha ali, para não acordar, nem Fernando, nem Mateus, eu sentia no meu coração um jorrar de água. Aleluia. E eu podia ouvir essa água jorrando. E eu comecei a dizer ao Senhor o quanto eu o amava, o quanto era bom estar com Ele, o quanto a sua presença era fundamental na minha vida. E comecei a abrir meu coração para o Senhor. E eu disse: Deus, que maravilhoso isso que eu posso sentir nessa madrugada aqui na minha casa. A tua presença sendo manifesta e real no meu coração e na minha vida. E eu comecei a falar com o Senhor e dizer: Senhor, eu queria que tantas pessoas pudessem sentir isso que eu estou sentindo. Porque, de fato, muitas vezes eu não senti. Houve um processo até que eu pudesse sentir Deus sendo real na minha vida. E eu perguntei ao Senhor por quê, e Ele me disse: porque aquele que bebe da fonte da água da vida nunca mais terá sede. Aleluia! Então eu quero falar nessa noite a todos os sedentos. Amém? Deus tem uma palavra para todos nós. João capítulo 7, versículo 37 diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia. Até aí, amém. Amados, essa é uma das passagens que eu amo do Evangelho. Porque Jesus faz um convite ao homem, ele fala de uma necessidade básica de um homem. Tudo aquilo que ocorre no nosso mundo natural pode ser usado como paralelo para o nosso mundo espiritual. Amém? E Jesus fala de algo que é essencial para a sobrevivência e para a vida do homem aqui nesta terra, que é a água. A água composta por hidrogênio e oxigênio, ela é absolutamente necessária para que eu e você podemos viver. A ciência diz que uma pessoa sem água pode sobreviver no máximo por 5 dias. E depois disso ela vem a falecer por um processo de desidratação, porque a água é necessária para todos os processos químicos que o nosso organismo faz, todas as trocas, todas as reações, tudo aquilo que nós precisamos, o nosso corpo precisa de água. Então Jesus pega um elemento fundamental para a vida do homem terrestre, do homem terreno, do homem carnal, pega esse elemento e faz um comparativo, o santifica como um elemento espiritual. Todas as vezes na Bíblia que nós vemos a palavra água, a Bíblia representa o poder de Deus manifesto, teologicamente e analisando as passagens em que a água se manifesta. E aqui Jesus, então, fala de uma necessidade fundamental que eu e você temos, que é a sede.
como é ruim sentir sede. Eu acho que sentir sede é pior do que sentir fome. Porque a sede, ela é terrível. E como é bom quando eu e você passamos por um período sem água, de abstenção, e podemos beber um copo que sacia a nossa sede. É um gozo, não é verdade? Quando nós temos essa experiência, que nós estamos sedentos e podemos beber. Então, Jesus pega uma necessidade fisiológica, uma necessidade vital, uma necessidade do homem e da mulher, e chama a atenção do povo para fazer um paralelo com uma necessidade espiritual. Aqui nesse contexto, irmãos, Jesus estava na festa dos tabernáculos. O que acontecia nessa festa? Um sacerdote ia até um tanque chamado Siloé, pegava uma jarra de ouro e a enchia de água. Ia até o templo e sobre o altar derrubava essa água. Amém? Havia todo um ritual que rememorava quando Moisés tirou água da rocha, da pedra. E ao 8º dia, o povo se reunia em oração para que houvesse chuva em abundância, porque a chuva era um sinal de bênção, era um sinal que a mão de Deus estava estendida. Jesus estava nos últimos dias de enfrentar a cruz. Jesus estava sendo perseguido. Havia todo um contexto. Não é verdade? Os religiosos, os oficiais já estavam todos planejados entre eles malignamente para prenderem Jesus e o entregá-lo. Jesus, num ato de coragem, aonde todos estão com os olhos fitos nele, Jesus não perde o foco, Jesus não perde a oportunidade, Jesus traz um confronto por intermédio da sua palavra. Em um ritual onde comemoravam as águas, em um ritual onde estavam orando e pedindo a Deus que enviasse água, que enviasse chuva. Aqueles que estavam especulando sobre qual seria a identidade real de Jesus, quem ele seria, qual a sua tarefa na terra, estavam todos ali. E então, de repente, Jesus quebra o silêncio, passa a ensinar, e Jesus diz assim: eu sou a fonte de água viva. Uau! Aquilo foi uma afronta àqueles líderes religiosos que estavam ali na espreita, esperando uma palavra para acusarem Jesus, esperando uma palavra para prendê-lo, esperando uma palavra para que sobre ele viesse a condenação e o mais duro juízo. Se nós olharmos aqui no versículo 37, nós vemos que no último dia, parece que Jesus premeditou. Ele deixou o último dia para declarar uma verdade que iria mudar o rumo dos acontecimentos ali, naquele lugar, e das pessoas que o estavam observando. Verso 37. Se alguém tem sede, Jesus aqui fala diretamente ao coração do homem, como o Senhor está falando conosco aqui nessa noite. Se alguém tem sede. Uau! Bem, para eu saber se eu tenho sede, eu tenho que me desconectar de tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor e entrar num processo de introspecção para olhar para dentro de mim mesmo. Não é verdade? Quantas vezes nós passamos a tarde morrendo de sede e não paramos para tomar um copo de água no lugar em que nós estamos trabalhando? Quem já viveu isso? É muito natural, porque nós estamos mais preocupados com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, com aquilo que nós temos que fazer, do que exatamente como nós estamos nos sentindo. E Jesus aqui, então, traz uma palavra para aquelas pessoas que estavam lhe ouvindo, dizendo: atenção, você está com sede? Feche os teus olhos nesse momento e olhe para dentro do seu interior. Você tem sede de quê? Pode abrir os seus olhos. Primeiro passo para que eu possa beber dessa água, eu preciso reconhecer que em mim existe uma necessidade. Diga necessidade. Se você tem sede,
A Bíblia diz, em todo o contexto dela, examine-se o homem a si mesmo. Então, nessa noite, aquela palavra que foi lançada lá há mais de 2000 anos está batendo no nosso coração e o Senhor está perguntando se você tem sede. Deus está lançando sobre as águas uma palavra. Mas para que o anzol do nosso coração a pegue, é necessário no nosso interior reconhecer que nós temos uma necessidade. Que necessidade? Uma necessidade não apenas natural, mas uma necessidade espiritual. Uma necessidade de saber que a nossa alma tem uma ausência, que a nossa alma carece de uma graça, que a nossa alma necessita de paz interior, que a nossa alma necessita de um perdão. Mas quem pode nos suprir tudo isso no interior do nosso coração? Você tem sede? Eu tenho. Você reconhece que você tem uma necessidade. Mas neste texto aqui, Jesus fala e refere, e reflete, e revela que Ele é aquele capaz de saciar a sede. Aleluia! Quantos lugares as pessoas procuram onde beber de águas nos dias de hoje? Quantas portas eu e você batemos até encontrarmos aquele que é o autor da água, da fonte da vida? Quantos lugares nós corremos procurando e perguntando quem será aquele que pode dar de beber a minha alma? Jesus aqui estava falando de uma sede, não de uma sede fisiológica ou de uma sede natural, mas de uma sede da alma. Uma alma que procura por paz, uma alma que procura por respostas, uma alma que procura por perdão, uma alma que está destituída da glória de Deus e precisa, por intermédio de Cristo, reconsertar, reconciliar e reencontrar o caminho. Jesus diz no verso 37, beba. Quando Jesus fala beba, Ele está dizendo, venha a mim, tu que estás cansado e sobrecarregados, porque eu te aliviarei. Aleluia. Tal qual nós temos uma necessidade fisiológica, bebemos a água, Jesus também nos alivia, irmãos, quando nós bebemos da água da fonte da vida, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o autor e o consumador da nossa fé. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Jesus está dizendo, veja, se você beber da água da fonte da vida, há uma promessa para você. Você vai encontrar descanso para a sua alma. O teu coração vai ter paz. Você vai deitar e logo vai pegar no sono, porque aos seus amados Deus dá de presente o sono. Os anjos do Senhor estão ao redor de ti para te guardar, te proteger e te livrar de todo o mal. Jesus está derramando sobre nossa vida promessas. Aleluia. Bênçãos espirituais. Coisas que poderão ultrapassar a nossa geração e chegar à segunda, terceira, quarta e até 1000 gerações, a bênção do Senhor. Amém? Então Jesus, no meio daquela festa, confronta os religiosos e se declara Ele como Filho de Deus ser a fonte de água viva. Aleluia! Jesus está dizendo, se você pedir algo, eu vou cuidar. Se você precisar de algo, eu sou o teu refúgio. Se você procura respostas, eu sou a resposta. Porque Ele é absoluto. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, é e será. Aleluia. Em Cristo nós encontramos uma total salvação, redenção e saciamos a sede da nossa alma. Mas é tão difícil ter algo absoluto na nossa vida, porque nós vivemos em uma sociedade onde nada é absoluto, onde tudo tem um contraponto, onde tudo tem um outro lado, onde tudo há uma resposta negativa, onde tudo não está de acordo com aquilo que nós pensamos. Nada é absoluto, tudo pode mudar a qualquer momento, tudo é efêmero. E Jesus está dizendo, eu sou
Aleluia. Eu sou, ele está dizendo, eu sou aquele que pode saciar a sede da tua alma. E por que nós lutamos tanto, irmãos? Porque mesmo sabendo, procuramos em tantos lugares. Porque nós nos rendemos, não nos rendemos absolutamente, completamente à sua palavra, à sua verdade. No verso 38, Jesus diz assim: aquele que crê em mim. Qual a forma de beber dessa água da fonte da vida? Qual a forma de nunca mais ter sede? Muitas pessoas aqui nessa noite podem dizer, pastor Aline, eu quero nunca mais ter sede na minha alma. Mas como eu faço isso? A palavra de Deus diz, verso 38, aquele que crer em mim. Uau! Glória a Deus! Que segredo é esse que o Senhor revela? O Senhor está dizendo que a fé é o nosso passaporte para bebermos da água, da fonte da vida. Aleluia! Porque a fé é um requisito individual. A fé é um requisito indispensável. A fé não se compra, a fé é gerada no nosso interior mediante o Espírito Santo, calcado na sua palavra, de uma plena convicção de que Ele é a fonte da água viva. Glória a Deus. Então, quando nós dissemos, a palavra de Deus nos diz, aquele que crer em mim, Jesus está estabelecendo uma condição para você beber da água da fonte da vida. Você precisa crer. Crer no quê? Em Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Crer que precisamos de um Salvador e de um Redentor. Crer que a sua palavra é verdade. Crer no seu Evangelho. Crer nos seus mandamentos. E crer que quando você bebe dessa água da fonte de vida, você nunca mais tem sede. E o que significa não ter sede? Significa, irmãos, que muitas coisas podem acontecer na tua vida. Significa que a sua fé pode até tentar ser abalada por circunstâncias adversas. Você pode passar por coisas que você não gostaria. Você pode ter momentos tristes. Você pode perder pessoas que você ama. Você pode ter muitas coisas ruins acontecendo. Mas você tem uma certeza no seu coração que Ele é, aleluia, o autor e o consumador da sua fé. E que Ele é o único que pode te dar a beber água que sacia o teu interior. Aleluia! Quando Jesus fala aqui de água, quando Ele falou com a mulher samaritana no poço, Jesus está falando de encontro com Cristo. E eu te pergunto nessa noite se você já teve um encontro pessoal com Ele. Se você está convicto na sua fé, se você já bebeu dessa água da fonte da vida e você já foi saciado. Porque quando nós temos esse encontro pessoal com Jesus, quando nós sabemos, temos a convicção de que Ele é o manancial de água que nós precisamos, nós podemos nos abater, nós podemos nos entristecer, nós podemos passar por momentos complicados, nós podemos viver desertos. Mas nós temos uma convicção, a nossa fé de que Ele é aquele que pode saciar, aleluia, o nosso interior é inabalável, aleluia. Podemos estar tristes, sofrer emocionalmente, porque somos seres emocionais, temos as emoções dentro de nós, mas temos uma certeza, Ele é aquele que sacia a nossa sede. Glória a Deus. E a palavra segue nos ensinando que no seu Evangelho, saciar a nossa sede significa que Ele nos dá poder, sabedoria, justiça, pureza, vida, dons do Espírito Santo. Aleluia. Aqui eles não entendiam quando Jesus falava, no versículo 38, a linha B, Jesus dizia, como diz a palavra, rios de água viva correrão do seu ventre, ou rios de água viva correrão do seu interior.
Os homens achavam que Jesus estava falando de forma literal, que haveria uma torneira e jorraria água. Mas o que Jesus fala? Quantos aqui nessa noite já puderam sentir rios de água viva correndo do seu interior? Aleluia! Rios de água viva é toda sorte de bênção. Quando uma pessoa chega até você e diz: minha irmã, me ajuda, faz uma oração por mim, estou passando por uma dificuldade, você se dispõe a orar, rios de água viva correm do seu interior. Quando uma pessoa está desesperada, precisa de um conselho e lembra de você, liga para você e diz: olha, eu estou te pedindo, eu tenho uma situação para resolver, eu quero que você me ajude. Eu sei que você é uma pessoa que fala com Deus, eu sei que Deus te escuta. Como eu posso fazer? O que está correndo do seu interior? Rios de água viva. Aleluia! Quando você libera uma palavra de bênção na vida de alguém, quando uma pessoa chega aflita e diz que não vai ter jeito, você diz a ela: vai ter jeito sim, em nome de Jesus, porque eu creio num Deus que pode mudar toda e qualquer circunstância. O que corre do seu interior? Rios de água viva. Aleluia! Quando você é usado no dom que Deus te deu, quando você se dispõe a servi-lo, quando você está aqui no altar, os irmãos estão aqui adorando, cantando, tocando os instrumentos, o que está saindo do seu interior? Rios de água viva. Aleluia! É uma fonte inesgotável, porque em Cristo nós somos fortalecidos e renovados diariamente. Veja, nós podemos nos cansar, nós podemos nos abater, nós podemos reclamar, nós podemos gritar, mas nós sabemos para onde correr, para que nosso tanque seja novamente saciado. E nós sabemos que a fonte disso é Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz rios. Por que não diz rio? Diz rios, porque são vários, de todas as formas e de toda a espécie. Água significa cura, água significa salvação, água significa poder, água significa restauração. Rios de água viva correrão do seu interior. Amém. Quantos querem nessa noite, desejam ter em si uma fonte inesgotável, insaciável? É Cristo Jesus na nossa vida. Aleluia. João capítulo 4, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Quantos estão me entendendo? Amém? Irmãos, como você fica quando existe uma promessa que se você crer nele e beber dele, do seu interior fluirão rios de água viva? Dê um amém, igreja. Essa promessa não é para mim, essa promessa é para você, mas você precisa crer nela, porque se você não crer nela, a minha pregação aqui, ela é vã. O Senhor disse: aquele que crer em mim. E se eu creio que do meu interior fluirão rios de água viva, e se eu entendo que a água é um elemento essencial nesta terra, e que a água, biblicamente, significa poder de Deus, eu passo a entender e assimilar que do meu interior haverá poder de Deus fluindo. Aleluia! Um poder para impactar as vidas que estão ao meu redor, um poder para transformar as circunstâncias, um poder para chamar à existência aquilo que não existe. Receba no teu interior rios de água viva. Aleluia! Mas existe um requisito, existe um pré-requisito: aquele que crer em mim. Você precisa crer nessa verdade, você precisa crer nesse evangelho, você precisa crer nessa palavra, você precisa crer que existiu uma cruz muito cara que ele enfrentou para que no nosso interior houvesse fluição de rios de água viva. Aleluia! João 4,14 diz assim a palavra de Deus: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a
vida eterna. Aleluia! No texto, em João, capítulo 7, 38, Jesus está falando de uma água que vai jorrar do nosso interior. Para mudar circunstâncias, para impactar a vida das pessoas, para que o poder de Deus seja imanente em você, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. O que diferencia as pessoas que têm um romper em Deus daquelas que não têm um romper em Deus? O crer no seu interior. Aquele que crer em mim. E eu quero te confrontar nessa noite, se de fato você crê no Senhor. Você crê em Cristo? Você pode dizer, claro, pastora, que eu creio, eu estou sentado numa igreja, eu me batizei, eu tomo a ceia e isso não quer dizer nada. Lamento te dizer. Para que você creia em Cristo no seu interior, você precisa ter uma fé absoluta de que de fato Ele é o teu Senhor e Ele é o teu Salvador, e você vai ter a sua vida dirigida pelo seu Santo Espírito. Nós podemos ter aparência de cristão, jeito de cristão, falar o crentez, e o nosso interior ser como um sepulcro caiado. O nosso interior não crer que Ele é aquele que vai dar da água que sacia a nossa sede. Aqui no verso 4, João 4,14, Jesus está dizendo, está indo mais além, está dizendo que a água que Ele der se fará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Que Jesus está falando aqui salvação, e Jesus está falando de galardão e recompensa. Tudo aquilo que você se dispuser a fazer para o Senhor, você vai juntar tesouros, não nessa vida, mas na vida vindoura, e a mais importante de todas, que é a vida eterna. Aleluia! Fernando, bota lá Romanos 8, por favor, o Cântico de Maria. Romanos, vamos lá. Para o livro de Romanos. Romanos, capítulo 8. Deixa eu achar aqui, para buscar a referência. Romanos 8:1 diz assim, a palavra do Senhor. Romanos 8:10. Prestem atenção, igreja, nós estamos vendo aqui verdades absolutas, tesouros escondidos na sua palavra. Romanos 8:10 diz assim: e se Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vocês, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Aleluia! Essa palavra aqui está legitimando o mover do Espírito Santo na nossa vida, dizendo que o poder daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em mim e em você. Aleluia! O Espírito Santo, o Santo Espírito, Deus em forma de Espírito, aquilo que tudo sabe, aquilo que tudo vê, aquilo que tudo pode, aquilo que nos ensinaria todas as coisas e que não nos deixaria órfãos. Profeta Jeremias 2:13 diz assim a palavra do Senhor. Jeremias 2:13: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Porque Jesus disse, aquele que bebe da fonte da água da vida, porque eu e você poderíamos escolher beber de outra fonte, como o povo do Senhor assim escolheu. Beber de uma fonte rota, de uma fonte seca, de uma fonte que não retinha água. Está lá em Jeremias 2:13.
Mas o Senhor está nos dando a oportunidade essa noite, por intermédio do nosso livre-arbítrio, de escolhermos a que água nós queremos beber. Aleluia! João 5, verso 24, diz assim a palavra do Senhor: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia! Irmãos, beber da água da fonte da vida implica uma mudança na nossa vida, implica um novo posicionamento, implica um novo agir, implica um novo revestimento, porque nós lemos ali no texto de Romanos, diz que o nosso homem interior é vivificado por intermédio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! O que é ser vivificado? É você chegar cansado, é você não ver perspectiva, é você não acreditar que vai acontecer. Então o Espírito Santo sopra e nos vivifica. Aleluia! Todo pensamento negativo, todo pensamento contrário, todo pensamento que você não vai conseguir, que não vai dar, que as portas não vão se fechar, que você não tem capacidade, que você não consegue, que a sua família vai desabar, que vai destruir, que você não vai ter outra renda, que a porta não vai abrir, em nome de Jesus, é submetida ao senhorio do Espírito Santo. E você então reveste a sua mente e é vivificado por intermédio do Espírito. O que é ser vivificado? É aquilo que está morto passar a ter vida. Mas existe um requisito. Qual? Aquele que crer em mim. Aleluia! Não basta você vir na igreja, não basta você ser batizado, não basta você tomar ceia. Isso são ordenanças do Senhor que nós precisamos fazer. São evidências daqueles que seguem a Cristo. Mas o fundamento da sua fé não é o batismo. O fundamento da sua fé não é a ceia. O fundamento da sua fé é aquele que crer em mim. Aleluia! Você precisa crer que Ele é o Senhor. Você precisa crer que Ele é absoluto. Você precisa crer que nele você tem todas as respostas. E que quando você não tem na sua volta os recursos, é nele que você precisa buscar. Quais recursos? Todos eles. Sejam os espirituais, sejam os emocionais ou sejam os materiais. Ele é a fonte de água viva. Aleluia! Ele é aquele que deseja ter o senhorio da nossa vida, irmãos. Habitar em nosso interior. Ele é aquele que deseja usar a sua vida e que do seu interior possam fluir rios de água viva. Aleluia! Se coloque em pé, por favor. Vamos orar nessa noite.